Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. Existem algumas doutrinas que apoiam a afirmação de que, uma vez salvo, salvo para sempre. O que realmente a Bíblia fala a respeito disso? Vamos analisar. Fique ligado. Muito bem, irmãos. Então, dando início ao nosso estudo, como foi colocado no início, sobre a questão de que uma vez salvo, salvo para sempre, vamos observar, em primeiro ponto, o que precisa ser feito para ser salvo, o que fazer para ser salvo, segundo a palavra de Deus. Então, vamos analisar um versículo que está em Marcos, no capítulo de Marcos, no capítulo 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então já estamos observando aí nesse versículo que para ser salvo precisa o que? Crer, né? Um outro versículo aqui que está em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, Jesus bate a porta, se alguém abrir a porta, né, aí ele está se referindo à porta do seu coração, né, abrir sua vida, porque existe o livre-arbítrio, você tem que querer, é uma atitude, né, é uma decisão, e aí você abre sua vida para que Jesus entre. Outro versículo que está em Atos, no capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Verificamos outro versículo também, que para ser salvos temos que crer. A história de Nicodemos na Bíblia, ela é uma história fantástica para entendermos especificamente o que se trata do novo nascimento, da salvação, o que é nascer de novo. Nós vemos no capítulo 3 do Evangelho de João a história de Nicodemos. Fazendo um apanhado rápido dessa história, que ela é muito importante. Havia um homem, ele era um dos grandes que tinha um conhecimento da lei, né, naquela época. Então ele olhava Jesus assim com admiração. Ele tinha muito respeito por Jesus e sabia que Jesus não era um qualquer. Jesus tinha autoridade naquilo que falava, naquilo que ele fazia. E aí, só que Nicodemos ficou com medo, porque Jesus, como era perseguido, e como Nicodemos era um fariseu de destaque naquela época, ele ficou com medo de, durante o dia, se achegar a Jesus e as pessoas verem, e ele ser ali punido de certa forma por isso, né? Então, pela parte da noite, ele foi falar com Jesus. E aí, claro, Jesus já conhecia do coração do homem, né? Jesus conhece todas as coisas, já sabia sobre a vida de Nicodemos, tudo, e Nicodemos chega à noite para falar com Jesus. E aí ele chega enaltecendo Jesus, que Jesus, nunca ninguém tinha feito as coisas que Jesus já tinha feito, e Jesus, sabendo logo da vida dele, falou: olha, Nicodemos, se tu não nasceres de novo, então não verás o reino de Deus. Aí Nicodemos ficou meio assim, em dúvida, né? Com um monte de interrogação, porque como nascer de novo? Ele pergunta para Jesus: porventura eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus falou: não, Nicodemos, tu que é tão conhecedor da lei, tu é mestre, tu não sabes essas coisas? Quem nascer da carne é carne, quem nascer do espírito é espírito. E ele diz: quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do espírito, não entrará no reino de Deus. Então, nós nascemos da carne, não é? A Bíblia fala em Salmos que em pecado me concebeu minha mãe. E nós nascemos no pecado, porque em Adão, quando Adão pecou, a partir de Adão, toda a sua descendência, que somos nós, nascemos no pecado. E aí
nós precisamos o que? Ter um novo nascimento. Esse novo nascimento só através de Jesus. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós cremos que sem Jesus nós não teríamos salvação. Nós cremos que Jesus, ele pagou o preço, né? Morreu na cruz para nos salvar. Aí nós nascemos de novo, nós nascemos da água do Espírito. Muito bem, o grande questionamento aí agora é: após adquirir a salvação, eu posso perder essa salvação? Segundo a palavra de Deus, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6, diz assim: como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Então nós vemos claramente que a pessoa pode abandonar a fé, ela pode deixar de seguir a Jesus. Porque a vida cristã, Paulo, no livro de Coríntios, ele coloca até uma ilustração como corredor. O corredor que ele corre por prêmio. Qual é o prêmio? É a coroa da vida, a vida eterna no final. Então o corredor, ele tem que ter disciplina de treinar, ele tem que se alimentar bem. Então, por quê? Porque se ele não seguir certas regras, disciplina, ele não conquista, ele não chega nem até o final da corrida, ele dá mais querer conquistar o primeiro lugar. Assim, Paulo compara a vida cristã, que nós precisamos estar buscando ao Senhor uma vida de santidade, uma vida de oração, de jejum, não é? E aí, como a própria palavra de Deus, que o Senhor, ele nos resgatou do império das trevas para o reino da luz. Então, não é para nós voltarmos para as trevas de novo, porque quando nós voltamos para as trevas, a Bíblia diz que é como o cão que ele volta, né, para o seu vômito, e a porca que volta para a lama, porque a pessoa volta para aquilo que ela era. Então ela volta a cometer os pecados anteriormente, quando ela vivia no reino das trevas. E a palavra de Deus, o Senhor Deus mesmo diz que ele é santo, então que só vai ver o Senhor quem tiver santidade. Quem não estiver em santidade não verá o Senhor. Então, se a pessoa está lá nas trevas, cometendo tudo que é contrário do que a Bíblia diz, como é que ele vai ver o Senhor? Ele não está em santidade, né? E aquela passagem ilustra muito bem quando o Senhor fala, as pessoas vão falar para ele: Senhor, eu pregava no teu nome, eu curava no teu nome. E o Senhor vai falar para eles: eu nunca vos conheci, apartado de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque eram pessoas, apesar de pregar o Evangelho, né, irem até a igreja, mas elas viviam no reino das trevas. Imagine que essas pessoas ainda faziam isso. Imagina aquelas que realmente mudaram, largaram o reino da luz para o reino das trevas. Então, nós podemos concluir que não existe essa questão, é totalmente errada, de que uma vez salvo, salvo para sempre. Muito bem, irmãos. Então, a Bíblia, o Senhor Jesus fala que nós temos o livre-arbítrio, né? Então, como aquela passagem ilustra muito bem, que Jesus, ele bate a porta. Se alguém abrir, ele não entra lá com 2 pés arrombando a porta. Se abrir, ele entra. Então, é livre-arbítrio, cada um é dono do seu nariz, como se diz, né? Se você gostou desse estudo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você desse um joinha e você compartilhasse para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente você e sua família. Fique na paz.